Estamos no ar! Esse é o Direto do Paddock, com tudo sobre o dia de mídia da Fórmula 1 em Imola, GP da Emília-Romanha, sétima etapa do campeonato de 2025 e é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado você já observa Guilherme Longo com tudo aquilo que aconteceu no dia de mídia, com várias entrevistas polêmicas no ar, né? Em Imola, no circuito Enzo e Dino Ferrari. Guilherme Longo, é tudo italiano aqui, Longo é italiano. Parla italiano. É, tudo parla italiano. Vamos começar porque a gente comentou aqui sobre Gabriel Bortoleto no início da semana, especialmente no nosso reta final, e o brasileiro chegou ali falando sobre o que ele vai viver, vai presenciar. A Sauber parece que tá ruim, pero no mucho. Ou como é que ele explicou isso, Guilherme? Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí o nosso Direto do Paddock. O Bortoleto tá animado esse início da temporada europeia, querendo ou não, é a volta para as pistas conhecidas dos pilotos, os rookies, né, da temporada. Fórmula 1 não corre muito fora da Europa, mas a Fórmula 2 corre Bahrein, Austrália e tal, mas na Europa todo mundo já correu na Fórmula 4, na Freca, Fórmula 3, Fórmula 2, então agora são pistas mais conhecidas. E uma coisa que o Gabriel destacou nesse início de fim de semana é como que talvez as pessoas não estejam notando, mas a Sauber está evoluindo. Eu sou uma das pessoas que não está notando. Q2 na última etapa. Tudo bem. Mas ele falou o seguinte, ó, nós estamos fazendo progresso. Não por culpa dele, desculpa. Exato. Nós estamos fazendo progresso. As coisas não mudam em um mês só porque alguém novo entrou. Esse processo leva tempo. Nós estamos fazendo mais progresso do que as pessoas veem, mas isso é algo interno e nós podemos ver claramente. E eu acho que o ponto-chave aqui é a questão do interno. Querendo ou não, a chegada de Mattia Binotto, a mudança agora, né, do Binotto de fato assumindo o cargo de CEO desse projeto, trazendo pessoas novas junto com ele, eu acho que sim, aos poucos, em termos de processos, a Sauber realmente está, vamos por assim, se modernizando e se preparando para a chegada da Audi ano que vem. É aquela coisa, né? Conforme os nomes vão chegando, é entrosamento, não adianta, do dia a dia. Sim. São nomes pesados, como você falou, por mais que a gente aqui critique. Pega um James Key, por exemplo, que veio da McLaren. A gente tenha criticado e muito o Mattia Binotto na época que ele era chefe de equipe da Ferrari, mas é um nome tecnicamente muito importante. O Jonathan Whitley, acho que dispensa apresentações, né? E essa turma precisa começar a trabalhar junto, que aí provavelmente o Gabriel Bortoleto já deve ter visto internamente que a coisa tá melhor, tá mais fluida, e aí eu acho que ele tá vendo algo que no geral a gente não tá vendo, porque a Sauber continua sendo a pior equipe ou o pior carro do grid da Fórmula 1 neste momento. Tivemos uma ausência sentida, né, nessa quinta-feira, né, Guilherme? É isso aí, a Ferrari anunciou bem cedinho hoje que Charles Leclerc passou mal e não estava presente, né, não cumpriu hoje a sua agenda do dia de mídia da Fórmula 1. Inclusive, eles falaram assim que esperam que o Leclerc esteja no carro para o restante do fim de semana. Então, vamos ver. Até fui colocar aqui, lembrar, né, quem que é o reserva da Ferrari para 2025? Zhou Guanyu. Zhou Guanyu. Então, numa eventual ausência do Leclerc amanhã nos treinos livres, quem deve assumir o carro deve ser Zhou Guanyu. Lembrando, Leclerc, para participar da corrida, ele tem que participar pelo menos da classificação. Ele pode perder os 3 treinos livres, mas a classificação, se ele quiser disputar a corrida no domingo, ele tem que participar. E me impressiona, nesses últimos, 2, 3 anos, como os pilotos têm passado mal, especialmente no dia de mídia, né? Tudo bem, a última foi do Verstappen, mas por um motivo nobre, que foi o nascimento mas da a gente filha teve dele. Alonso passa mal, Sainz passa mal, sempre tem alguém. No GP do México, sempre um espanhol passou mal nos últimos anos, né? O Mal de Montezuma, né? Mas agora o Charles Leclerc, a ausência da vez. Esperamos que ele esteja 100% amanhã, quando os carros vão para a pista. Mas seria engraçado se o Joe participasse amanhã. Sim, porque querendo ou não, Ferrari correndo em casa, não ter o seu piloto principal. Não, eu até fui pesquisar, assim, porque eu não lembrava quem era o piloto da reserva da Ferrari. Eu falei, quem que entraria amanhã? Eu olhei e falei, caramba, é o Joe. É o Zhou Guanyu, é isso aí. Falando em Itália e falando sobre Ferrari e falando sobre o companheiro de equipe do Leclerc, Guilherme, vai ser o primeiro encontro ali do Tifosi com a Ferrari tendo
Lewis Hamilton na pista, né? E ele falou sobre isso nessa quinta-feira, não é mesmo? O Hamilton falou que não tá sentindo pressão nenhuma, que tá muito feliz. Lembrando que o Hamilton comprou uma casa em Milão, então também está se sentindo em casa, né? Para essa corrida, mas tem essa questão, é a primeira corrida dele na Itália como piloto da Ferrari, em meio a uma temporada que definitivamente não está sendo o que ele esperava, muitas frustrações, declarações questionáveis, né? A gente mesmo já criticou bastante aqui as declarações do Hamilton, mas ele falou que não está sentindo a pressão, que está muito feliz, ele falou, o tempo está lindo e me fez lembrar dos meus tempos de juventude, quando eu estava aqui andando de kart, que foram alguns dos dias mais memoráveis na minha vida. Ele falou, tá muito animado, quer muito ver a festa da torcida, e ele falou, é diferente fazer parte da equipe e receber esse calor dos tifosi. Por isso, estou ansioso. Não estou me sentindo, não sinto necessariamente uma pressão. Vejo a paixão e o desejo de sucesso. Acho que estamos alinhados nesse aspecto. E aí ele completa que é importante. O importante é pedir paciência para as pessoas. Tem que ter paciência. A gente pede paciência para tudo aqui ultimamente. Vamos lembrar que no ano passado o GP da Itália estava circulando uns santinhos ali de Frederic Vasseur, Leclerc e Hamilton como Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, bem lembrado. Nesse momento de troca de papa, chega a ser um sacrilégio fazer esse tipo de comparação, né? Mas é isso. Olha só, tem um recado muito importante para você, e você já deve ter visto aí por aí que tem uma galera comprando bitcoins, não é mesmo? E um recado importante para você é que a Mint do BTG Pactual deixa tudo muito mais simples e seguro. Baixe já o aplicativo na sua loja de aplicativos, né, na loja de apps, inclusive neste QR Code que está aqui embaixo, você já pode ir direto, vai lembrar que o aplicativo é gratuito, né? E dê uma olhada, depois venha me falar o que você achou, o que você está achando. Então, investir em criptomoeda nunca foi tão fácil e lucrativo, como eu disse também, além de seguro. Na nossa descrição aqui do vídeo também tem um link direto para você fazer para você baixar o seu aplicativo. Então, fique ligado. Mint, MYNT, mais uma grande novidade aqui, das novidades do motorsport.com em 2025, uma dica super bacana para você. Olha só, o Hamilton também continuou, né, Guilherme? Ele fala sobre esse momento difícil que ele vive com a Ferrari, né? E que 2025 está complicado. Vamos ver o que acontece, não é mesmo? O próprio Hamilton admite, né, que ele tem problemas, que não está sendo fácil, e ele falou um pouquinho sobre isso nesse dia de mídia em Imola. Ele falou, eu já esperava que fosse muito difícil, porque já passei por esse processo antes. Lembrando, o Hamilton entra na Fórmula 1 em 2007 com a McLaren, 2013 vai para a Mercedes e agora para a Ferrari. Vim com mente aberta, mas não sabia o quão duro seria. Sabia que seria desafiador, mas está sendo o mais desafiador possível em todas as frentes existentes. De fato, né, a gente tem que lembrar que o Hamilton tá, assim, pela primeira vez ele não está correndo com o motor Mercedes, ele está saindo de uma equipe que ele ficou 12 anos, 13 temporadas. Então, assim, de fato, é um período longo. Ele mesmo já destacou algumas coisas do lado técnico, né? Eu gosto muito de lembrar a declaração dele que ele falou do motor de arranque. Sim, frear com motor de com freio motor. Desculpa. Isso, freio motor, desculpa, não motor de arranque. Motor de arranque é aquilo que era duro de lidar com os carros antigos aqui. Falando, agora eu tenho que lidar com freio motor. Antes eu usava disco de freio da Carbon Industries, agora eu tô usando da Brembo. Então, são pequenos detalhes que realmente fazem diferença. Inclusive, num dos nossos telemetrias aqui com o Rico Penteado, ele explicou bem, né, o que faz muito sentido o que o Hamilton disse, porque não é fácil você se adaptar a uma nova maneira, inclusive, entre outras coisas, de frear. Agora, vamos falar daquele que é o atual tetracampeão mundial. Franz Herrmann? Não, eu digo Max Verstappen, porque... Franz Herrmann. Não, Franz Herrmann, essa história aí, não hoje pegaram no pé do coitado com isso, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos falar daquilo que interessa em relação à Fórmula 1, né? E ele chegou em Imola fazendo uma comparação que muita gente, muito fã da McLaren especialmente, né, não comprou muito essa ideia, dizendo o quê? Né, uma comparação entre McLaren e Red Bull. Vamos só antes explicar pra galera essa piadinha do Franz Herrmann. Vai que vocês não estão por dentro das últimas histórias. O Verstappen recentemente fez um teste em Nürburgring, andando no Nordschleife, né, o Inferno Verde, com um carro de GT3
com um codinome Franz Hermann, e ele explicou hoje nas coletivas que pediram para ele usar um nome falso. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Vou usar o nome mais alemão possível. Mas, voltando para a Fórmula 1, achei curiosa essa declaração dele, que ele basicamente diz o seguinte: o carro de 2025 da McLaren é mais dominante do que o de 2023 da Red Bull jamais foi. Questiono a veracidade dessa afirmação. Mesmo. Porque, assim, se a gente for puxar pela memória, a única corrida que a Red Bull perde em 2023, o GP de Singapura, vencido pelo Sainz, foi por um erro já de concepção de ajustes e de configuração do carro. A McLaren perde o GP do Japão num contexto em que o Verstappen realmente dominou o fim de semana. Sim. E a gente está olhando uma temporada de 2025 em que de 6 corridas, o Verstappen tem 4 pole positions. Bem lembrado. Assim, em tese, até agora foram 6 corridas, 5 vitórias. 5 vitórias da McLaren e uma de uma outra equipe. Né? Lembrando nas sprints também, mais uma vitória da McLaren e uma da Ferrari e do Hamilton. Então, eu acho muito difícil, até o final do ano, neste momento, a gente imaginar que daqui até o fim do ano a gente só vai ter vitórias da McLaren. Né? Uma vitória a mais da McLaren já quebra, pelo menos matematicamente, essa declaração do Verstappen, do papai Verstappen, que deve ali sofrer um pouquinho em Imola, mas vamos ver, né, se ele vai tirar algum coelho da cartola. Agora, o Guilherme, tem aí uma questão, um assunto do momento, porque meio que mobilizou todo o paddock nessa quinta-feira lá em Imola, porque é a volta daquele que não deixou de ir, ou sempre esteve ali pelo menos... Eu juro que eu achei que você ia fazer alguma piada ruim. Mas eu desisti no meio do caminho. Mas aquele que muita gente sempre falava dele, mesmo na ausência. Era uma sombra de muita gente. Era uma sombra, especialmente de um australiano, do Jack Durham. Estamos falando de Franco Colapinto, e os concorrentes /rivais do argentino comentaram sobre a volta do piloto, não é mesmo? Assim, vários pilotos comentaram hoje sobre a volta de Franco Colapinto ao grid, lembrando, né, Colapinto assume a titularidade por um período de 5 corridas, então até o GP da Áustria ele está garantido, e aí depois para Silverstone uma revisão para ver se ele continua, se talvez Jack Durham volta, se coloca um terceiro nome ali na outra vaga, essa confusão toda da Alpine que a gente está acostumado a ver. Mas entre as várias declarações, vamos destacar 3 pilotos rapidamente. Pierre Gasly pediu estabilidade na Alpine. Gasly falou: meu 4º chefe de equipe em 3 anos que eu estou aqui. E ele está no começo do 3º ano ainda. Pois é. Então, o Gasly pediu estabilidade. Num tom mais animador, mais divertido, Gabriel Bortoleto foi questionado sobre a presença do argentino, sobre o super clássico do futebol transferido para as pistas. E ele falou, não temos rivalidade ainda. Vai que começa agora, né? Pô. Seria divertido. E a Alpine ainda que tá nesse catacavaco, uma hora tá mais na frente, uma hora tá mais atrás, talvez até o Colapinto consiga ali alguma corrida bater roda mais com o Bortoleto, né? Uma corrida que a Alpine esteja mais para trás. E o Adjar foi um que realmente criticou muito a decisão da Alpine. Berman também foi outro, criticou muito. Ambos falaram de decisões muito duras, mas o Adjar usou uma expressão que eu achei muito boa, que ele falou que o Durham começou a temporada basicamente já com uma arma na cabeça. Ele tinha uma arma apontada para a cabeça. Foi Isso. Exatamente as aspas do Hadjar. Então, assim, é forte e realmente é um pouco da realidade do Durham. Ele começa a temporada sabendo que ele tem pouco tempo para se provar, e isso aumenta mais a pressão, né? É uma pressão diferente da que o Colapinto tem agora e que ele teve o ano passado também, né? De entrar no meio da temporada e ter que se provar numa situação em que ele já conhecia, ele sabe qual é o carro que ele está entrando. O Durham não sabia qual carro que ele teria no começo do ano e sabendo que ele teria pouquíssimo tempo para provar que merecia ficar ali. É isso aí. Então, um grande nome que volta, né? Mais uma vez vão mudar a abertura das transmissões da Fórmula 1. O editor disso aí tá tendo trabalho início desse ano aqui, né? Mas é isso. Então, teremos aí novamente, quem sabe, 5 corridas, né? O Colapinto disse que ele pouco está se lixando se são 5 corridas. Ele falou que vai chegar para justamente manter ali o nome dele. E, obviamente, essa questão das 5 corridas vai ser um mero detalhe, porque ele vai conseguir... É um mero detalhe, mas a gente comentou isso no reta final segunda-feira. São 5 corridas desafiadoras, porque ele tem Imola, Mônaco e Canadá, 3 pistas complicadas, especialmente o Canadá, que ele nunca andou.
Aí o alento para ele tá em Barcelona e Áustria, pistas conhecidas que permite variação de estratégia, brigar, ultrapassagens, etc. E aí ele tá feliz da vida, ele tá comemorando, né? Celebrando a volta dele à Fórmula 1. Obviamente também ele não vai ficar lá falando, não sei se eu vou ficar, enfim. Tá muito Mas cedo aí. é isso, eu acho que ele vai aproveitar a hype e tem que aproveitar mesmo, obviamente também mandar bem na pista para ninguém sentir falta do Jack Doohan ou pedir algum outro piloto no lugar dele. Guilherme, equipes, né, trazem algumas novidades para esse fim de semana. Vai lembrar que Imola é a primeira etapa, o GP da Emília-Romanha é a primeira etapa da Fórmula 1 na Europa, né? E com isso a gente aqui dá graças a Deus aos horários europeus da Fórmula 1. Mas, exceto para a Fórmula 3. Exatamente. Agora, quem que pelo menos já declarou, porque para a galera até entender, normalmente se detecta oficialmente que uma equipe trouxe uma atualização somente na sexta-feira, mas quem que a gente já sabe que está trazendo coisa nova? Isso, 4 equipes já confirmaram, aliás, 5 equipes já confirmaram que tem novidades para esse fim de semana. Ferrari, Frederico Vasseur falou que a Ferrari está otimizando tudo possível e imaginável para esse fim de semana, não quer fazer feio em casa. A Red Bull, a gente tá aí algumas dúvidas se vem já nesse fim de semana ou se talvez vai ser segurado mais para frente, mas expectativa de mudanças no side pod do RB21, buscando melhorar um pouco a performance. A Racing Bulls, com uma situação interessante, é uma atualização grande, mas que ao mesmo tempo eles falaram assim, só no visual. Em termos de performance, vai trazer poucas mudanças para o carro. A Haas também já confirmou que vai ter novidades, o Oliver Behrman falou isso nessa quinta-feira. Por outro lado, a Sauber está indo no caminho contrário, a gente já comentou isso aqui essa semana. Jonathan Whitley falou que a tendência é a Sauber dar uma pausa no desenvolvimento para entender melhor o carro. Mas amanhã, sexta-feira, antes do primeiro treino livre, a gente tem a divulgação do documento oficial com todas as alterações. Lembrando, esse documento traz só aquilo que de fato são novidades para o carro, não aquilo que vai ser testado na sexta-feira e depois deixado de lado. Ou algum ajuste por conta das características de pista, isso aí é mais... Mas são coisas que realmente vão ser usadas ao longo do fim de semana, não só no TL1. E a gente vê também se realmente fala-se muito de algumas mudanças também na Mercedes, né? Sim. E aí a gente vai dar uma olhadinha, obviamente você no motorsport.com, no site, fica por dentro de tudo. Parece que chegou um ônibus escolar lá em Imola. Explica essa história direito aí que eu achei bonitinho. Não, essa história eu achei a mais legal assim da quinta-feira. Kimi Antonelli, como todo mundo sabe, tem uma vida dupla, não só como piloto, mas a família dele ainda está fazendo ele completar os estudos, se formar no ensino médio. Então, o Kimi Antonelli tem aí uma vida híbrida. Quando tá de folga em casa, chega de uma corrida cansado, mas putz, amanhã tem que ir pra aula. E aí ele comentou nessa quinta-feira que arrumou junto com a Mercedes e com a Fórmula 1 para que os colegas de escola dele fizessem uma excursão pelo paddock. Que legal. Conhecer um pouco da realidade, do dia a dia do colega ali, também vai mostrar os bastidores da Mercedes, como é que funciona um fim de semana de Fórmula 1. Eu achei engraçado que ele fala assim, isso é bom para melhorar o relacionamento. O que eu penso na hora? Tá querendo manter a amizade para colar na hora da prova, né? Exatamente, ali os professores, né? Imagina, né? Falar assim, poxa, eu vou reprovar um piloto da Fórmula 1. Me levou no paddock, vou dar 5. Não, vou dar um pontinho a mais. Eu me encontrei com os pilotos, vi o Hamilton, porque aí, provavelmente os professores italianos também vão ficar de olho na Ferrari, né? Aliás, todo mundo chateado que o Leclerc não vai estar lá para tirar foto, né? Pois é. Então, a gente sabe do seu jogo, viu, senhor André Kimi Antonelli? Quer passar fácil, né? Olha só, fim de semana, como a gente já falou aqui, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Para a galera não se perder, Guilherme, o horário das sessões, como é que vai ser o fim de semana neste âmbito, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, que já também tem recadinho legal de coberturas, né, nesse fim de semana. É isso aí, ó. Vou falando aqui, mas Jeff, bota na tela aí para a galera ver também. Amanhã, atividades começam 8h30 da manhã com o TL1, seguido do TL2, meio-dia. Depois a gente está ao vivo aqui com o Sexta Livre. Sábado, TL3, 7h30 da manhã. Quali, 11 horas, terminando o Quali. Tem Q4 ao vivo aqui no canal. E no domingo, a corrida, o GP da Emília-Romanha, largada 10 da manhã. E assim que der a bandeira quadriculada, estaremos aqui com o pódio, Eric Gabriel. Lembrando, fim de semana de Fórmula 3,
com o Rafa Câmara na pista. Então, Câmara. Vamos ficar na torcida aí. O brasileiro está liderando 2 vitórias nas 2 corridas principais até agora. Uma vantagem de 26 pontos na classificação. Então, vamos ficar aí na torcida pelo Rafa. Exatamente. Também o fim de semana de cobertura da NASCAR Brasil Series. É isso aí, o Autódromo de Interlagos receberá a 3ª etapa de 2025 e, obviamente, toda a cobertura do motorsport.com. Estaremos lá em peso, né? Não só eu, que costumo viajar ali para os rincões do Brasil, mas dessa vez em Interlagos teremos a presença deste aqui. Eu vou? Você vai, você está convidada. Mas fizeram meu credenciamento? Não estou sabendo. Fizemos, você não sabia, mas você Oh, está liberado, vai ver ali. E acompanhar e trabalhar, não só ver, né, também no fim de semana na NASCAR Brasil. Carlos Costa, eu sei que está lá, até o Jeff, que aqui estará conhecendo, indo pela primeira vez. É um evento da NASCAR Brasil, porque a gente vai trazer uma cobertura muito bacana. Nós vamos transportar Autódromo de Interlagos para você. Você vai acompanhar tudo bonitinho do que vai rolar na 3ª etapa de 2025, senhor Guilherme Longo. Então, fique ligado, você também tem outros eventos aí no fim de semana. Teremos treinos, os treinos, aliás, da Indy continuam. Classificação no fim de semana. Classificação no fim de semana, tem mais coisas. Fórmula E na madrugada. Fórmula E na madrugada lá no Japão, né? Bem lembrado. E então, fique ligado para você não perder nada. Eu te aviso aqui e agora, né? Além de se inscrever no nosso canal, você também tem que ativar as notificações, além de acompanhar o motorsport.com nas redes sociais. E o Direto do Paddock, você sabe, é um oferecimento de Mint, Bitcoin ou criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma de criptomoedas do BTG Pactual. E olha só, quero agradecer a todos vocês que acompanharam o Direto do Paddock aqui com a gente. Um obrigado ao Guilherme Longo, ao Jeff, a você e também fique ligado, tem muita novidade pela frente. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, acompanhe o motorsport.com nas redes sociais e no próprio site, tá legal? Um grande abraço a todos e tchau, tchau!